o Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Congresso impõe nova derrota ao governo, derrubada de veto do presidente Lula e amplia a proibição das saídas temporárias de presos. Informação com Carlos Alberto. O Congresso Nacional impôs na noite desta terça-feira mais uma derrota ao governo federal, ao derrubar o veto do presidente Lula às saídas temporárias de presos do regime semiaberto. Os congressistas ampliaram ainda as saidinhas, proibindo inclusive visita à família e para participação em atividades que contribuam para o retorno ao convívio social. Os articuladores políticos do governo na Câmara e no Senado trabalharam ao longo das últimas 2 semanas para o Congresso Nacional manter o veto à saidinha de presos, mas sentiram de perto a intensa mobilização dos defensores da proibição para os presos do regime semiaberto serem liberados em datas comemorativas. O presidente Lula, ao defender o veto, fez um aceno à base de esquerda historicamente contrária ao endurecimento penal e um gesto de apoio ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Com a derrubada do veto presidencial, ficam proibidas, a partir da publicação do texto da lei no Diário Oficial da União, as saidinhas de presos em datas comemorativas. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, o governo enfrentou uma derrota que no primeiro momento era inesperada diante das articulações dos líderes na Câmara e no Senado para tentar manter o veto presidencial à saidinha de presos. O governo amarga essa derrota e acende uma luz amarela na agenda do Palácio do Planalto, que tenta melhorar a relação com o Congresso Nacional. Mas vários fatores levam essa luz amarela a ficar piscando na agenda do governo federal, gerando aí preocupação entre os aliados. Uma derrota, embora eu tenha dito que era inesperada, Beto Almeida, surpreendeu o governo no Congresso Nacional. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, eu diria que não surpreendeu tanto. Vamos trabalhar aqui alguns pontos. Vamos no caso, por exemplo, da questão da saidinha de presos. Olha, a gente viu pela votação que ocorreu ontem, né, na sessão conjunta do Congresso Nacional, que até os partidos aliados ao governo, aliás, o próprio PT, teve parlamentares, dizendo, que votaram sim pela derrubada do veto. E um desses votos até me surpreendeu. A Maria do Rosário. Ela foi uma das pessoas que votaram exatamente para derrubar o veto do presidente Lula. Você imagina, mas teve votos também contrários ao presidente Lula, saindo do MDB, do PSD. Então, assim, partidos que estavam aí na base de sustentação do governo. O que implica dizer o seguinte, que o governo, na realidade, não pode dizer que foi exatamente surpreendido. Foi uma derrota? Claro que foi uma derrota. Isso não tenha dúvida. Porque, na realidade, o governo Lula, ao propor essa questão da manutenção da saidinha de presos, ele utiliza aqueles argumentos que são muito caros aos partidos de esquerda, de que os presos têm direito a uma ressocialização, no período que ainda estão naquela fase ainda, já no cumprimento do seu mandato, mas da sua sentença, mas que tem direito, por exemplo, Luzenor, já as saídas. Eles também dizem que é uma questão humanitária, mas só que o seguinte, ontem mesmo o governo ainda tentou negociar com a bancada evangélica, ainda tentou conversar com os partidos de oposição, que fazem realmente oposição, que são bolsonaristas, incluiu inclusive a atuação de ministros para tentar convencer exatamente os parlamentares a mudar esse cenário. E não conseguiram. Isso mostra claramente o quê? Que o governo tem dificuldades em algumas agendas. E essas agendas hoje elas estão no controle da chamada direita, da bancada de direita. O senador Sérgio Moro, ele disse uma coisa, Luciano, uma declaração, que eu acho de um tanto quanto, vamos dizer assim, correta. Ele disse o seguinte, olha, na realidade, o que se colocou aqui não foi a questão da proibição
completa do preso, da saidinha. Na realidade, houve uma restrição, um processo mais restritivo, porque o que o projeto foi aprovado é o seguinte: ele permite a saída de presos para ele ir estudar, para ir concluir os seus estudos. Mas aquelas saidinhas de preso em datas comemorativas, final de ano, Dia das Mães, Dias dos Pais, são de 5 a 6 saidinhas, Luciano, por ano. E aí sabe o que ocorre nessas saidinhas? Os presos fogem, não voltam, dão trabalho à polícia, a polícia gasta dinheiro, não consegue recuperar todos eles, em torno de 5 a 6%, não retornam para as prisões como era estabelecido, e isso acaba ocorrendo mais crimes. Então, assim, foi uma derrota, mas eu não diria que foi uma derrota totalmente surpresa. O presidente Lula sabia das dificuldades, tentou inclusive amenizar isso, mas não conseguiu. Agora tem um outro ponto pra gente... Com essa decisão do Congresso Nacional, vale a proibição da saidinha de presos nessas datas comemorativas, com essa restrição. Os presos do regime semiaberto poderão deixar o sistema carcerário para estudar. Exatamente. Do ponto de vista político, Beto Almeida, há sim uma derrota para o governo. Sem dúvida. Porque é matemática. Se o governo estivesse muito bem, essa base parlamentar estaria mais afiada, afinada e não iria impor essa derrota ao Palácio do Planalto. Exatamente, a sua leitura é corretíssima. O governo, e quando você fala assim do ponto de vista político, ou seja, de como anda o humor e a movimentação da composição do Congresso, isso mostra claramente a dificuldade política que o governo tem hoje. Na realidade, em matérias que são polêmicas. Vamos tratar do outro ponto, por exemplo, a questão, da questão das fake news. O texto manteve todos os vetos do presidente Bolsonaro. E aí entra novamente uma questão política. Quer dizer, se colocou o seguinte, realmente o presidente Lula foi derrotado naquilo que ele queria e foi derrotado naquilo que ele não queria. Porque na realidade ele vetou porque ele acha o seguinte, que a questão das fake news, não, o entendimento do presidente Bolsonaro e do que foi aprovado pelo Congresso é que não deve haver restrição à chamada liberdade de opinião nas redes sociais, que isso na realidade, Luciano, seria censura. E havia até um entendimento anterior, olha como as coisas mudam, Luciano. Lá atrás, os próprios parlamentares entendiam que o governo estava certo mesmo, que tinha que ir para cima das fake news e que tinha que criar uma lei mais rigorosa. Aí entenderam agora o contrário. Porque na realidade, Luciano, se a gente observar bem é o seguinte, as redes sociais, para o bem e para o mal, elas cumprem um papel. E aí sim, eu concordo, fake news tem que ser combatida? Tem que ser combatida. Mas no campo da justiça, essa história de proibir, que aí eu já fico meio com o pé atrás, porque realmente a liberdade de opinião, de expressão, é algo que se compromete. Fake news tem que ser combatida. Agora, os excessos precisam ser combatidos, as mentiras enfrentadas. Nós temos tido muitos problemas. Com certeza. A justiça, não apenas na área política, mas também, lembre-se, Beto Almeida, com as informações mentirosas sobre os efeitos das vacinas. Nós tivemos um prejuízo incalculável sobre a cobertura da imunização contra várias doenças no Brasil. Beto, ainda sobre o governo, nessa crise... Tem coisa... Mas o governo não saiu totalmente derrotado, crise, né? Não, vamos falar sobre esses desencontros do governo Lula que gera preocupação entre os próprios aliados. Pois não, antes de abordar esse aspecto aqui dos desencontros dentro do governo com a articulação e uma defesa que o líder do governo, José Nobre Guimarães, fala sobre redefinição de rumos do governo, o que é que tem para finalizar essa questão dos vetos no Congresso Nacional? Pronto, porque nem tudo também foi derrota para o governo Lula. Teve também, você lembra que o deputado Danilo Forte, que foi o relator, que é o relator da LDO 2024, ele propôs lá e foi aprovado a questão de um calendário de liberação de emendas parlamentares. Esse calendário estabelecia exatamente regras, datas para o governo liberar essas emendas e não ficar à mercê do que eles chamam de barganha política. Ou seja, sempre que tinha um projeto importante, um projeto estratégico, o governo ia lá e liberava essas emendas. Então o que aconteceu? Houve um acordo, até porque, é bom que se diga, os deputados não têm que reclamar do governo em relação à liberação de emendas, não. O governo tem tido uma certa reciprocidade nesse aspecto, até muito alta. E aí tem sido generoso? Tem sido generoso, não tenha dúvida. E aí o que aconteceu?
ele conseguiu realmente derrubar, manter o veto dele. Então acaba essa história de ter aquele calendário estabelecido para liberar as emendas parlamentares. Então foi uma vitória do governo, mas é uma vitória do governo que foi precedida por acordos e principalmente por essa generosidade na liberação de recursos.